As Escrituras trazem mais 8 frases similares com referência a Jesus, o que mostra quão fundamental isso foi para a vida e a identidade de Cristo. Isaías 42:1, Mateus 12:18, 17:5, Marcos 1:1, 11, 9:7, Lucas 3:22, 9:35 e 2 Pedro 1:17. Quantos líderes e pastores não estão convictos de que são realmente amados, aceitos pelo Pai Celeste, ou por um mentor ou pai espiritual aqui na Terra? Intercessão. A ligação profunda entre Paulo e Timóteo transparecia no relacionamento de Paulo com Deus. O apóstolo lembrava-se de Timóteo constantemente, dia e noite. Que privilégio contar com um mentor intercessor. Intimidade. Timóteo tinha a liberdade de chorar com Paulo, e este não se envergonhava disso. Na verdade, o próprio Paulo também sabia ser transparente e compartilhar emoções profundas que também o levavam às lágrimas. Dirigindo-se aos anciãos de Éfeso, a igreja que mais tarde Timóteo supervisionaria, Paulo afirmou que serviu ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Atos 20:19. Instou-os a cuidarem de si mesmos e a vigiarem, lembrando-lhes que durante 3 anos jamais cessara de advertir cada um deles disso, noite e dia, com lágrimas. Atos 20:31. Não devemos nos surpreender de que nessa despedida todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. Atos 20:37. O verdadeiro mentor não só deixa seu coração transparecer a ponto das lágrimas fazerem parte da sua vida e de seu ministério comum, como encoraja seus seguidores a fazerem o mesmo. Saudade e alegria. Paulo, afinal, possuía um lado afetivo e sabia expressá-lo. Desenvolveu uma ligação afetiva com seu mentoriado. Alegrava-se com seu mentoriado e realmente buscava oportunidade de compartilhamento. Veja 2 Timóteo 4:9. Mais uma vez, a alegria de Paulo reflete a alegria do pai no filho quando diz: "Este é meu filho amado em quem me agrado." Reafirmação do que é bom. Paulo citava qualidades de Timóteo e das boas experiências que compartilharam. Não insistia sempre que seu mentoriado precisava melhorar, mas comunicava um profundo sentimento de aceitação. Exortação. Paulo não só reafirmava claramente seu amor, sua aceitação e alegria, mas também sabia como desafiar seu mentoriado para o crescimento. Ministração. Mais uma vez, Paulo impõe as mãos sobre Timóteo e, em oração, vê o Espírito Santo agir de forma sobrenatural na vida deste. O poder e a graça de Deus fluíam de Paulo para Timóteo. Discernimento das necessidades do mentoriado. Paulo sabia que Timóteo sofria dificuldades por causa da timidez ou do medo. Por isso, ministrava-lhe diretamente a respeito, com palavras que encorajavam milhares de outros Timóteos através dos anos. Desejo de manter o mentoriado junto a si. Timóteo foi chamado a participar da vida de Paulo e a segui-lo de perto. 2 Timóteo 3, 10, 11, 4, 9. Até em seus sofrimentos. 2 Timóteo 1, 8. Paulo não escondia de Timóteo a realidade nem o fato de que a vida cristã representava desafios e dificuldades. Também não o deixou enfrentá-los sozinho. O mentor se parece ao Paracletos, que se aproxima de nós e nos chama para junto de si. Exemplo, versículo 13, Paulo mostrou a Timóteo como ensinar e viver, 2 Timóteo 3, 10 e 11. Não como um ser perfeito, mas como alguém que permanecia em constante crescimento rumo à perfeição, Filipenses 3, de 11 a 14. Reafirmação do chamado no mentoriado. Paulo lembrou Timóteo de manter viva a chama do dom de Deus que estava nele, e ainda estimulou-o a guardar o que lhe foi confiado ou depositado. Compartilhamento de dificuldades. O mentor não se vale de máscaras para levar o mentoriado a crer que tudo está sempre bem. Em vez disso, compartilha suas dores, suas decepções e sua solidão. 2 Timóteo 4, 9 a 16. Discipulado. O estilo de ensino de Paulo, ao contrário do professor, não se baseia em conteúdo e em programas, mas no que flui do coração de um pai para um filho espiritual. 2 Timóteo 1, 2, 2, 1 a 2. Paulo repassa a vida, a sua e a de Cristo, demonstrando as verdades que queria que Timóteo aprendesse através de como vivia e como se relacionava com ele. 2 Timóteo 2, 3 a 17. Orientação do mentoriado no pensamento estratégico. Paulo desafia Timóteo a reproduzir o que recebeu dele. Mais que isso, desafia-o a multiplicar-se através de escolher as pessoas certas para que essas, por sua vez, ensinem a outros o que receberam. 2 Timóteo 2, 2.
Qualidades do mentoreado. É muito comum as pessoas procurarem um mentor como Barnabé e Paulo e se decepcionarem quando ele não corresponde a tudo que elas buscavam. Não raro, tais pessoas não compreendem que, assim como o mentor, o mentoreado também deve apresentar algumas qualificações para a função. Podemos ressaltar 8 características de um filho espiritual ou mentoreado. Trata seu líder como pai espiritual. Imita o líder. É fiel ao Senhor e no Senhor para com o mentor. Vive o que o mentor ensina sobre Jesus. Compreende os ensinos sob as atitudes do mentor. Não se envergonha de seu mentor. Não é arrogante. Em outras palavras, o mentoreado é humilde e ensinável e não rejeita a correção. O terceiro servo modelo espiritual descrito em 2:17 a 30 é Epafrodito, outro pupilo e colega de trabalho de Paulo. Ele não era um estadista e espiritual como o apóstolo Paulo, ou tanto quanto se sabe, até mesmo um jovem como Timóteo. Não há registro de qualquer excelente trabalho que ele realizou. Nada se sabe de sua família, sua história pessoal, sua conversão, quanto tempo ele tinha sido um crente ou as suas funções específicas nas igrejas em Filipos, Roma ou em outro lugar. O nome Epafrodito significa pertencente a ou favorecido por Afrodite, a deusa grega do amor, a que os romanos chamavam então de Vênus, indicando que, como Timóteo, ele foi provavelmente nascido e educado na cultura grega. O nome era comum e posteriormente veio a significar amor ou lindo. Embora o nome Epafrodito foi muitas vezes abreviado para Epáfras, não há provas de que ele era o homem com esse nome mencionado em Colossenses 1:7 e 4:12. Seu nível de serviço de sacrifício para o Senhor é essencialmente instrutivo e estimulante para o crente, para quem os exemplos de grandes pregadores e pastores como Paulo e Timóteo podem parecer fora de alcance. Ele exemplifica o espírito de sacrifício pela causa de Cristo, que não envolve nenhuma aclamação pública, nenhuma proeminência, nenhum alto cargo, sem grandes talentos ou dons. Ele não era um notável pregador, professor ou líder, portanto o seu exemplo parece ser mais relevante e viável. Porque os filipenses escolheram Epafrodito para trazer o seu presente para Paulo e para ministrar a ele, obviamente porque o tinham na mais alta consideração e confiança. Filipenses 2:25, 4:18. Embora ele não tenha mantido uma posição oficial em sua igreja, eles sabiam que ele conhecia os elevados padrões morais e espirituais do apóstolo Paulo. Ele tinha a alma de um servo, indo de bom grado a Roma para ajudar Paulo da melhor maneira que pôde no que era necessário. Que ele estava disposto a ir a Roma enquanto Paulo ainda estava preso também mostra uma grande coragem, 2 Timóteo 1:16 a 17. Embora o apóstolo foi autorizado a viver numa casa alugada e teve liberdade limitada para receber visitantes, Atos 28, 30 a 31, Epafrodito sabia que essa situação poderia mudar de uma hora para outra. Se César decidisse que Paulo era realmente uma ameaça para ele, como havia sido usado, ele não hesitaria em ordenar sua execução imediata. Isso faria com que os amigos de Paulo ficassem em perigo de prisão, detenção e talvez até de execução. Epafrodito sabia que o risco que ele estava assumindo era real. Depois de declarar sua intenção de enviar Epafrodito de volta para Filipos, Paulo apresenta 5 títulos que revelam o caráter desse homem e depois menciona várias razões para mandá-lo de volta. Seus títulos: julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer das minhas necessidades. 2:25. Os 3 primeiros títulos introduzidos pelo meu referem-se à relação Epafrodito para o próprio apóstolo. Então ele era irmão, colega, camarada. Os 2 últimos introduzidos pelo seu dizem respeito ao seu relacionamento com a igreja em Filipos, mensageiro, ministro. Ao utilizar o pronome possessivo meu, Paulo manifesta um relacionamento profundo e amoroso com este homem notável. O apóstolo era o líder mais respeitado e querido na igreja primitiva. No entanto, ele se dignou a chamar um crente comum e praticamente desconhecido, não só seu irmão, mas também um seu colega de trabalho e outro soldado a serviço do Senhor. Acima de tudo, Epafrodito, como todos os outros crentes, era o irmão espiritual de Paulo, vivendo o primeiro amor para com Deus. Estes 2 homens também haviam se tornado irmãos no sentido de ter um profundo afeto pessoal de um para com o outro. Eles tinham desenvolvido uma amizade duradoura e uma camaradagem servindo juntos ao Senhor. Em segundo lugar, Epafrodito foi colega de Paulo, destacando seu esforço espiritual comum para além da sua vida espiritual comum.
palavra sunergos, aí, colega de trabalho, é um termo distintamente paulino. Das 13 vezes que ele é usado no Novo Testamento, todos, exceto a 3ª de João, versículo 8, são por Paulo, então. Em cada caso, tem uma conotação de uma parceria afetiva, não apenas de uma relação impessoal oficial. Romanos 16, 9, 21, Colossenses 4, 11, 1 Tessalonicenses 3, 2, Filemão 24. Em terceiro lugar, Epafrodito era companheiro de Paulo, sugerindo um soldado e suas lutas conjuntas contra inimigos espirituais comuns a ele e a Paulo. Paulo estava acorrentado a um soldado em Roma quando ele escreveu Filipenses, Atos 28, 16. Usando a palavra metaforicamente, Paulo admoestou Timóteo a sofrer dificuldades com ele como bom soldado de Cristo Jesus, 2 Timóteo 2,3. O apóstolo via em Epafrodito não um subordinado, mas um humilde guerreiro espiritual no serviço do Senhor Jesus Cristo. No segundo conjunto de títulos, Epafrodito é chamado de seu mensageiro a ministrar a minha necessidade. Como mencionado acima, a palavra indica o seu relacionamento com a igreja em Filipos e vê seu trabalho a partir de sua perspectiva. Paulo julgou necessário agora enviar de volta para Filipos o amado irmão, colega de trabalho e soldado que a igreja de lá tinha enviado ao auxiliá-lo. Apóstolo pode se referir a um mensageiro comum, como ele claramente faz aqui. O termo é usado para o cargo de apóstolo, se referindo aos 12, inclusive Matias, Atos 1, 21 e 26, e Paulo confere com Romanos 1, 1, Gálatas 1, 1, 19 e Efésios 1, 1. Claramente, Epafrodito era um mensageiro enviado a Roma pela igreja de Filipos. Leitorgos é uma das várias palavras gregas traduzidas por vezes ministro no Novo Testamento. Novamente é o termo a partir do qual é derivada a liturgia, mas tem uma ampla gama de significados e aplicações. Foi usada pelos antigos gregos para designar um funcionário público que, de tão apaixonado e dedicado às suas funções, desempenhou-as à sua própria custa. No Novo Testamento, leitorgos foi mais comumente usado para serviço ao Senhor. Paulo falou de si mesmo como ministro de Cristo Jesus para os gentios, ministrando como sacerdote o Evangelho de Deus. Romanos 15, 16. O autor de Hebreus chama os anjos de Deus seus ministros, Hebreus 1, 7. E até mesmo se refere a Jesus Cristo como o ministro do santuário e do tabernáculo verdadeiro, como está em Hebreus 8, 2. Para Paulo, chamar Epafrodito de ministro era um grande elogio de fato. Epafrodito era ele mesmo o presente mais valioso que veio a Paulo de Filipos, uma autodoação, um servo incansável que vivia sacrificialmente e era humilde no mais alto calibre. Por esse motivo, deve ter sido extremamente difícil para Paulo enviá-lo de volta para eles. Epafrodito era um querido irmão, colega de trabalho e destemido soldado. Por causa da igreja ter enviado Epafrodito para ficar com o apóstolo indefinidamente e servir às suas necessidades, Paulo sentiu-se obrigado a explicar por que ele o estava enviando de volta. Ele articula essas razões nos versículos 26 a 30. Vamos ver aí os motivos que fizeram Paulo enviar Epafrodito de volta. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar no momento. Não que Epafrodito estava cansado de servir a Paulo. Ele não estava apenas com saudade ou agitado, desejando uma mudança de trabalho ou de cenário. Nem era medo do mal que poderia acontecer-lhe se ele ficasse mais tempo com Paulo. Paulo deu-lhe os títulos para mostrar que ele era um trabalhador fiel, que jamais deixaria um trabalho incompleto, e um soldado leal que nunca iria deixar o cargo em face do perigo. Mas Epafrodito estava com saudade de seus companheiros crentes de Filipos e estava angustiado porque eles ouviram que ele estava doente. Ele não era de todo angustiado com sua própria condição ou bem-estar, mas apenas acerca dos filipenses. Traduz de uma forma participial, afligidos de ademonel, verbo que refere-se à profunda angústia, ansiedade ou agitação emocional. Tanto Mateus como Marcos usaram essa palavra para descrever a angústia de Jesus quando ele orou no jardim de Getsêmani. Ele se tornou tão triste e angustiado, ademonem, que ele chamou a Pedro, Tiago e João. Minha alma está profundamente triste ao ponto da morte. Mateus 26, 37 a 38, Marcos 14, 33 a 34.